Então, estamos gravando essa aula aí para você que está com pretensão de fazer o Enem. Estamos aqui em outubro, dia 1º de outubro hoje. E você quer se dar bem no Enem em pleno momento da pandemia, né? Então, primeiro tem essa pergunta aí que parece bastante simples e direta até, mas que é fundamental para a gente poder fazer e entender essa reflexão, né? Porque uma resposta positiva depende do nosso interesse, é claro. Então, vamos lá, começar então. Como se dá bem no Enem 2020 em tempos de pandemia? A impressão que dá é que até hoje, até esse momento, entrar na universidade, né, para todas as pessoas era dessa forma aqui. Agora, parece que passou a ser dessa forma, né? Eu peguei a imagem aí no Facebook, eu achei bem interessante, de uma estudante que está meio angustiada aí com a ideia de entrar para o Enem e para a universidade no meio desse caos. Bom, chegou alguém aqui. Então, como se dá bem no Enem em 2020 em tempos de pandemia? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a meta, né? Chegou alguém? Não. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a meta, a data das provas. A gente tem, esse ano vamos ter prova tanto impressa quanto digital. Acredito que nenhum de vocês aí vai fazer a prova digital. Se for, tem um tempo a mais. 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Se não for, a primeira avaliação na prova impressa, que é o normal, 17 de janeiro, e a segunda, dia 24 de janeiro de 2021. Bom, dessa forma, vamos pensar um pouco. Nós temos outubro, novembro, dezembro e janeiro até o dia 16, considerando evidentemente a 17 já é a avaliação. Então, é possível se dar bem em 3 meses e meio? Afinal, são 108 dias a contar de hoje, né? O que eu costumo dizer é que jeito tem. Depende, evidentemente, do nosso foco, do nosso objetivo, de uma série de questões. Então, como se dá bem no Enem em tão pouco tempo e de quebra na pandemia? Por que de quebra na pandemia? Porque a gente não está tendo aula presencial. Então, é necessário fazer algumas coisas para se alcançar o objetivo. Primeira coisa é ter foco. A segunda, se organizar. Organização. A terceira, disciplina. A quarta, algumas renúncias. E, por fim, entender as regras do jogo. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas aqui e como faz para poder chegar no objetivo, que é entrar na universidade. O primeiro deles é ter foco. Eu, como como me formei em Geografia na Universidade Federal de Viçosa, resolvi puxar a sardinha para o meu lado e coloquei aqui uma foto da Universidade Federal de Viçosa, certo? Uma imagem aérea, um pouco antiga, é verdade, mas bem bacana. E aqui tem um brasão de várias universidades públicas, né, que é o objetivo de quem faz o Enem, entrar numa universidade pública. Aqui está o de Viçosa, da UFV, Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, Universidade Federal da Bahia, Universidade de São Paulo, Universidade Federal de Minas Gerais e aqui em Porto Seguro, Universidade Federal do Sul da Bahia. Minha sugestão: pegue a universidade que você tem interesse, o curso que você tem interesse, imprime, coloca no seu guarda-roupa a foto, coloca a imagem no seu celular. Para quê? Para que você veja isso com frequência e não perca o foco, o que é fundamental. Quem tiver qualquer dúvida pode perguntar a qualquer momento aí nessa nossa aula ao vivo.
Segundo plano, passe a uma organização. É fazer um plano de estudo realista, que eu chamo. Então você faz aí, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, manhã, tarde e noite. Se você trabalha, coloca lá o trabalho. Eu fiz um exemplo aqui de quem trabalha, vamos dizer assim, no meio período só. E precisa cuidar da família, então à tarde cuida da família, né? À noite você vai estudar as disciplinas. É claro que se você não trabalha e não tem filho para criar, isso aqui aumenta bastante. Você pode estudar os 3 turnos, o que melhora pra caramba a sua vida. Então, repare que eu não coloquei aqui matemática, português. Aliás, matemática até tem, mas eu não coloquei aqui estudar português, geografia, história, química, biologia. Eu coloquei por área. Você vai entender mais à frente o porquê. Minha sugestão, domingo, reserve para o lazer, para você poder se relaxar. Repare outra coisa aqui também. Eu coloquei sexta e sábado, redação. Você vai entender o motivo. Então, fica a dica aí na organização. A terceira é ter disciplina. Realizar o que você se propôs a fazer. Então, se você vai estudar, estude. Parece óbvio, e é. Mas às vezes a pessoa estuda, mas quer escutar música ao mesmo tempo, quer mexer no celular, quer conversar com um amigo, com a namorada. Não dá, né? Então, se você se propôs a estudar, estude. Se você se propôs a ler, leia. Se você se propôs a ver um jornal, veja. Então, faça aquilo que você se propôs. Seguir seu plano de estudo criado por você mesmo ou por você mesma, né? Então, fez o plano? Segue ele, né? E aproveite todos os momentos vagos, por menor que seja, para se dedicar ao estudo. Eu, por exemplo, quando eu vou em algum lugar que acaba demandando muito tempo da minha vida, como ir ao banco ou ao médico, eu sempre levo um livro junto. E a gente sabe que vai esperar, então não tem como reclamar, você aproveita e lê. Você aproveita e estuda. Se você tem celular, está tendo essa aula pelo smartphone e tem acesso à internet, você pode aproveitar esses momentos para estudar. Né? Se você está num ponto de ônibus esperando o ônibus, né? Está dentro do ônibus, dentro da lotação, então aproveite os momentos que você tem, por menor que seja, para estudar. No banheiro, fazendo o número 2, por exemplo, é uma excelente oportunidade. Renúncia, isso aqui é uma parte um pouco dolorida, mas é importante. Então, para poder alcançar o objetivo em tão pouco tempo, vai ser necessário fazer algumas renúncias. Uma delas é afastar do seu celular. O celular ele consome um tempo absurdo, né? A menos que o aparelho seja imprescindível para você assistir uma aula, por exemplo, como essa agora. Caso contrário, se você está estudando em casa, deixe o celular de canto. A sugestão, baixe um aplicativo que controla o uso do seu próprio celular. Eu tenho uma sugestão que chama Stay Free, é bem legal. Eu baixei ele. Ele fala, por exemplo, quanto tempo você gasta no WhatsApp, quanto tempo você gasta nas redes sociais ou em qualquer outro aplicativo. Você vai ver quanto tempo da sua vida você está perdendo, às vezes, com besteira que poderia estar estudando. Outra renúncia importante é não ir em qualquer tipo de festa ou atividade de entretenimento fora do seu planejamento, ou seja, fora do domingo. Até por causa do coronavírus também, né, pessoal, para evitar uma contaminação. Mas a ideia aqui é que você se foque no estudo, certo? E por fim, entender as regras do jogo. Qual é a regra do jogo? As regras do Enem. Primeiro passo, a redação. Ela vale 500 pontos. Por isso que eu falei para você focar 2 dias na semana na redação. É 50% do Enem. Todas as outras matérias juntos iguala a redação. Então a redação é importantíssima. E que redação você vai fazer? Um texto dissertativo, argumentativo, desenvolvido a partir de uma situação problema. Então você já sabe, vai ter uma situação que é um problema, e você vai ter que fazer uma dissertação expondo seus pontos de vista, ou seja, argumentando. Então é fundamental treinar. Além disso, tem a matriz de referência do Enem. Então, eu sugiro que você pare de estudar por disciplina e passe a estudar por competências e habilidades, que é o que o Enem exige. O Enem não é conteudista, tem uma prova que cobra competências e cobra as habilidades. Bom,
O Enem ele tem o que a gente chama de eixos cognitivos, que é comum a todas as áreas. Então, por exemplo, dominar as linguagens. É claro que todos esses eixos se sobrepõem na parte da redação, mas dominar a língua culta, a norma culta da língua portuguesa, da matemática, artística, científica, etc., inglesa, língua inglesa ou espanhola, dependendo da língua estrangeira que você optou, é fundamental. Isso inclui, por exemplo, entender interpretação de texto. A maioria das questões do Enem envolve interpretação de texto. E para ir bem em interpretação de texto, tem que fazer o quê? Tem que ler, não tem outra opção. Ok? Compreender fenômenos. Isso aqui em geografia, então, é Ave Maria, né? Então, em história também, fenômenos históricos, fenômenos geográficos, é fundamental. Tem muitas questões do Enem relacionadas ao meio ambiente, né? Enfrentar situações problema, então, isso é muito típico da matemática, da física. Então, enfrentar situações problema, mas não que não ocorra em outras situações. Construir argumentações e elaborar a proposta é quase como uma exclusividade da redação. Mas, ou seja, você vai ter que construir uma argumentação na sua redação e vai ter que elaborar uma proposta. Se não tiver uma proposta na sua redação, não adianta. Então, quando você sabe os eixos cognitivos que o Enem exige, facilita bastante a sua vida na hora de estudar. Bom, com competências e habilidades, eu me dei o trabalho de contar cada uma das competências e habilidades que cada área do conhecimento tem no Enem. Linguagens. O que é linguagens? Língua portuguesa, língua estrangeira, inglês ou espanhol, artes e educação física. Então, são 9 competências exigidas, distribuídas em 30, sendo que no total são 30 habilidades distribuídas nessas 9 competências. Matemática e suas tecnologias são 7 competências e 30 habilidades. No Enem são 45 questões apenas de matemática, né? Então é muita questão para matemática. Natureza são 8 competências e 30 habilidades. O que são cobradas o que cai, vamos dizer assim, em natureza? Questões relacionadas à física, química e biologia, certo? E ciências humanas são 6 competências e 30 habilidades. Quais áreas compõem as ciências humanas? História, geografia, sociologia e filosofia. Ok? Somando tudo isso aí, a gente vai ter ao todo 30 competências e 120 habilidades. Logo, você vai lembrar aí que são 108 dias de hoje até o Enem, tá lembrado? Então vamos lá. Então você pode estudar uma competência a cada 3 dias e você vai alcançar a sua meta, ou 2 habilidades por dia, o que não é tão difícil. Repare que eu estou falando habilidade, não é conteúdo, ok? Então, quando a gente estuda habilidade, facilita bastante. Você não precisa decorar a bagaça toda, você precisa entender aquele fenômeno e aquele processo. Logo, você vai entender aquela habilidade e vai ser capaz de resolver outras questões semelhantes. Entende? Então, como estudar essa bagaça de competência e habilidade? Fazendo exercícios do Enem. Então tá aqui a dica, você não vai pegar livro e vai ficar lendo que nem louco. O livro você vai ler porque vai te auxiliar na interpretação de texto. Ok? Então você vai usar o livro para ler, para se informar, para auxiliar na sua interpretação de texto nos horários vagos. Agora, estudar em casa, você vai estudar fazendo exercício do Enem. Onde é que eu arrumo esses exercícios, professor? No próprio site do INEP, onde você fez a inscrição. Certo? Então, aonde você fez a sua inscrição, você consegue ter acesso a esse material, certo? Então, um exemplo dentro da área de ciências humanas. Competência de área 2, compreender as transformações do espaço geográfico como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Então, uma competência. Vamos supor que você, dentro daquele planejamento, você resolveu fazer isso na segunda-feira. Ó,
Habilidade 6. Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas do espaço geográfico. Habilidade 7. Identificar os significados históricos e geográficos das relações de poder entre as nações. Habilidade 9. Comparar o significado histórico e geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial. Bom, para a questão do Enem agora, vamos verificar isso. Olha se é a questão do prova do ano passado. Questão número 57 da prova azul do Enem de 2019. As imagens representadas representam fases de um conflito geopolítico na qual as forças envolvidas buscam. Então, a habilidade 6, interpretar o mapa. Né? Então, aqui nós temos o mapa de Israel, né? Palestina, Estado judeu. Você está interpretando mapa, você está interpretando legenda, além do controle internacional. O que está acontecendo? Ora, a Palestina, de 47 a 2013, claramente perdeu espaço, perdeu territórios. E o que aconteceu com o Estado judeu? Aumentou, pegou os estados, as partes da Palestina e do controle internacional. Logo, letra A, garantir a posse territorial? Exatamente, é a resposta. Então aqui nós temos a habilidade 6, que é interpretar mapas e gráficos. Nós temos a habilidade 7, que é as relações entre os estados. E nós temos a habilidade 9, que são das organizações políticas internacionais. Então repare que numa única questão do Enem você estudou uma competência e 3 habilidades. Se você fizer esse ritmo, você consegue abarcar todas as habilidades e competências do Enem antes do prazo, mas vai exigir o quê? Organização, disciplina, foco, renúncia e interter muito bem as regras do jogo. Beleza? Então, é isso. Se desejar essa apresentação ou matriz de referência do Enem ou outra demanda, envie um e-mail para mim, professorfabianomachado@gmail.com. Alguma dúvida? Não?